Olá, povo de Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estarei eu aqui lendo alguns versículos da Bíblia que se encontra aqui no livro de Mateus, capítulo 13, a parábola do semeador. Então, o Senhor Jesus, ele falava às multidões através de parábolas, contando história, porque assim foi que o Pai o ordenou. Então os discípulos haviam lhe perguntado, Senhor, por que fala a este por parábola? Jesus então respondeu, no capítulo 13, versículo 11, Jesus respondeu, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino do céu, mas a eles não lhe é dado. Porque Jesus conhecia os corações, Jesus conhece os nossos corações. Então Jesus disse no versículo 14, e neste se cumpre a profecia de Isaías que diz, ouvindo ouvireis e de maneira alguma entendereis. Porque o coração deste povo se endureceu. Tá vendo? O Senhor conhecia. Ele disse, ouvindo ouvireis, e de maneira alguma entendereis. E vendo vereis, e de maneira alguma percebereis. Aí ele disse, porque o coração deste povo se endureceu. E com os ouvidos ouviram tardamente. Eles demoraram a compreender, a entender a palavra de Deus. E fecharam os olhos, para que não veja com os olhos, nem ouça com os ouvidos, nem entendam com o coração, nem se converta e eu o cure. Tá vendo? O Senhor Jesus busca o coração sincero, coração temente a Deus, um coração humilde. Anteriormente ele tinha dito que o semeador saiu a semear e parte da semente caiu à beira do caminho, uma à beira do caminho, na outra em terras pedregosas e outra em terra espinhosa e outra parte em terra boa. Então a conclusão foi que o Senhor Jesus disse, olha, a parábola do semeador é explicado aqui no versículo 19 do capítulo 13 de Mateus. A todo o que ouve a palavra do reino. Tá vendo? A palavra do reino é a semente. Muitos pregadores pregam, eles estão semeando a semente. A todo o que ouve a palavra do reino e não a recebem. Vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Vou ler novamente para que vós entenda. A todo o que ouve a palavra do reino e não a entendem. Mas o maligno vem o maligno então e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Vendo o pregador saiu de passagem, né? Ele parou, semeou ali, à beira do caminho. No entanto, o coração do homem estava muito duro, então não entendeu. Mas aquela palavra que foi pregada, o inimigo vem e arrebata e tira.
Então, este é o que foi semeado à beira do caminho. E o que foi semeado nos lugares pedregosos, este é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Tá vendo? Muitos de nós, ouvindo a palavra de Deus, que muitas das vezes nos dá paz, nos dá alegria, nos dá o consolo, né? A pessoa recebe e se alegra, mas não tem raiz, não tem aquela fé, aquela certeza da salvação em Cristo Jesus, mas não tem raiz em si. Crente tem que ter raiz, convicção e saber que Deus é conosco. Antes é de pouca duração, tá vendo? A palavra que é semeada pelaquela pessoa é de pouca duração. E sobrevindo a angústia e a perseguição por causa da palavra, porque quem crê na palavra do Senhor terá perseguições, porque o inimigo se levanta. Mas não temam, não tema, Deus está contigo. Logo se escandaliza e esquece da palavra. E o que foi semeado entre os espinhos, este é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas que esse mundo tem a oferecer, né? Sufocam a palavra, porque não podemos servir a dois Deus. Não podemos dizer que amamos a Deus e nos apegar tanto às coisas dessa terra, porque nos afasta de Deus. Então, o que foi semeado em terras espinhosas são aqueles que sufocam as coisas desse mundo, nos afasta de Deus. Né? Aqui deu um exemplo, a riqueza que esse mundo oferece, as boas coisas que nos afasta de Deus. E ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra, este é o que ouve a palavra e a entende e dá fruto, tá vendo? Ele ouve a palavra, ele recebe e entende. E produz, e um produz 100, tá vendo? A fé dessa pessoa, outro 60 e outro 30. É assim, meus irmãos, a palavra de Deus, muitas das vezes pregamos a palavra do Senhor, mas muitos não entendem, porque estão com o coração endurecido. Então, um convite para todos vocês que não conheceram a Jesus. Se permita que Ele entre na vida de vocês, porque Jesus disse que Jesus é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Ele é o pão da vida, Ele é a fonte de água viva, Ele é o bom pastor, o consolador e o nosso Rei e Salvador. Aconselho a todos, buscais o reino de Deus. Não há coisa melhor no mundo, meus irmãos, do que adorar a Deus. Não há coisa melhor no mundo, porque Ele disse que brevemente viria e levaria a sua igreja. Amém? Todos aqueles que não aceitaram a Jesus, não esperem, mas o amanhã se entregue hoje. Se entregue hoje. Jesus, Ele quer te salvar. Todos os sinais estão aí, meus irmãos. A volta do Senhor Jesus está próxima. Creia nessa palavra. Busque o Senhor Jesus enquanto Ele está perto. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus. E até o próximo vídeo.